Bom, graças a Deus, a nossa aula de teologia, bem? É esta matéria que ela se dedica exclusivamente a pensar Deus, religião, os discursos que falam sobre Deus. Hoje nós vamos aqui para a teologia chamada de existencialista, teologia existencialista. Quem é considerado pai do existencialismo cristão, uma teologia existencialista, este teólogo aqui chamado Søren Kierkegaard. Ele é que historicamente é reconhecido como o pai do existencialismo cristão. Ele mesmo não dizia que ele era um existencialista. Ele não queria ser pai de nada. Na verdade, ele não queria nem ser teólogo. Nos escritos de Kierkegaard, ele se apresenta como um poeta cristão. O poeta tem muito mais liberdade do que um teólogo. O problema do teólogo é que sempre existem os chamados sistemas teológicos. O que é um sistema teológico? Você tem aqui a doutrina da salvação. E essa doutrina da salvação, dentro de um sistema, aí ela tem a necessidade de ela ter uma coerência. Imagina você que pega um celular, que é o assunto que a gente está falando agora, e ele tem que ter um sistema operacional. Ele tem que saber operar o celular. Tem que ter os seus processadores, e o processador tem que dar conta de tudo. Ainda mais os nossos celulares modernos, mais modernos do que o meu. Tem que ser imediatamente. Tocou, ele já responde. Pensou, ele já responde. Olhou para a sua careta ali, ele já responde. Ouviu a sua voz, ele já responde. É um sistema. E o problema da gente dizer teologia sistemática é por causa que ela tem que ter essa coerência, essa lógica. Ela tem que ligar os pontos, ela tem que dar respostas para você. E o Kierkegaard, ele se formou como doutor em teologia. Ele se bacharelou, ele se mestrou, ele se formou teólogo. Teólogo pela igreja luterana, que não é fácil se formar um teólogo luterano, tá bem? Não é fácil. Ele era da Dinamarca e, portanto, a teologia lá era coisa pesada. Ele vem dentro de uma família de teólogos e de pastores. O irmão dele mesmo. Era uma exigência, né? E ele queria, inclusive, ser pastor. A princípio ele achou que a vocação dele era ser pastor. A questão é que ele não conseguiu se manter dentro de um sistema teológico. A forma dele pensar a fé é diferente, era muito diferente. Ele pregava os sermões deles e os sermões deles eram desconcertantes. Não dava para você sistematizar as doutrinas. Uma hora ele pregava uma coisa, outra hora ele pregava outra. E aí isso aí veio desconcertando o esquema do luteranismo na Dinamarca. E ele foi questionado por causa disso. Por isso que Kierkegaard não se apresentava como teólogo, mas como um poeta cristão. O poeta não tem a necessidade de ser coerente. Não precisa ser sistemático. O poeta tem a liberdade da alma, do espírito, da inteligência, da inspiração. O poeta não tem necessidade de viver regrado. Ele tem plena liberdade. Por isso que ele dizia o seguinte: eu escrevo para mim mesmo. Eu escrevo teologia para mim mesmo, mas não é teologia. Eu escrevo sobre a fé. Porque no tempo de Kierkegaard se pregava que você tem que ter uma fé objetiva. Fé objetiva. Você tem que demonstrar para mim que você tem fé. Eu tenho que olhar para a sua estampa e ver que você tem fé em Deus. Aí surge o drama que o Kierkegaard escreveu em um livro chamado Conceito de Angústia. O que é a angústia? E aí a teologia de Kierkegaard vai dizer o seguinte: primeiro, a angústia ela é a matriz da fé. Matriz. Eu só posso ter fé, dizer para mim mesmo, não para você. Para você eu não tenho como dizer que eu tenho fé. Porque a fé, a fé existencialista que a gente está ensinando aqui hoje, não é uma fé objetiva que você encolha para o José Mauro e fala, tem fé. Ela é subjetiva, é interior. E só eu posso identificar se eu tenho fé ou não. Problema, eu não sei se eu tenho fé. Por que eu não sei se eu tenho fé? Porque ainda não fui colocado em estado de angústia. A fé só nasce a partir da angústia. É na angústia
que Deus gera a fé. Isso é teologia. Isso aqui é teologia caldo grosso. É teologia para você se desesperar e falar o seguinte: eu não quero mais ser crente. Porque se eu tenho que ficar angustiado para ter fé em Deus, é melhor eu não ter fé em Deus. Então, vivo de boa. E o Kierkegaard fala: se você não passar autenticamente ou existencialmente pela angústia de não ter fé, entendeu? É a angústia de não ter fé. Nunca que a fé vai nascer no seu coração. Teologia é caldo grosso. Essa fé alegre, sabe, convencional, bonachona que a gente tem, né? Glória a Deus e aleluia. O Kierkegaard vai dizer que isso aí não é fé autêntica. Não é fé autêntica, é um disfarce, é uma fé religiosa. Eu já expliquei para vocês aqui, outras vezes que eu falei dele, que ele fala de as estações da vida. Todo crente passa pelas estações da vida. A primeira estação é a estação estética. Você leva uma fé exterior, estereotipada, de estampa. Fé estética, fé de comunidade, sabe? Fé de todos, fé a granel, fé do aplauso, fé do testemunho, sabe? Fé da banca. Isso aí chama-se estação estética, é só exterior. Aí ele fala que se você continuar caminhando na fé com seriedade e quiser ter o autêntico encontro com Deus, você vai sair da fase estética e você vai para a fase ética, fé ética, que é uma fé em busca de valores, valores que tornam você uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um pregador melhor, um irmão melhor, um trabalhador melhor. É uma fé ética, em que você procura ser mais virtuoso e menos vicioso. É uma fé ética ainda. Só que ainda não é a fé que você precisa, porque ela não é suficiente. É uma fé que ela pode transformar você num grande legalista ou num grande hipócrita, porque é ética. Você vem aqui, cumpre os protocolos que a religião estabelece para você, mantém as aparências, mas você ainda não teve um encontro autêntico com Deus, o que te leva para a terceira estação. Aí ele chama a terceira estação de religião A. O que é essa religião A? É quando você continua a sua caminhada, já não está tão preocupado assim se é certo ou errado. Você começa a entrar em estado de angústia. O estado de angústia é o estado de busca. É quando você fica insatisfeito. Você está insatisfeito. Você começa a ficar incomodado com o status quo. As coisas do jeito que estão não estão agradáveis. E você percebe as falhas da religião, as falhas da fé, as falhas da pregação e as falhas pessoais ou existenciais. E nesse ponto aqui você está caindo já em estado de angústia. Não é suficiente, não adianta correr daqui para lá que você não vai encontrar, porque Deus quer gerar fé em você e a fé não está no sistema religioso e muito menos no sistema teológico e das pregações. Ele usa o exemplo de Abraão. Deus vai exigir o máximo de Abraão, que é o seu filho, que é o ponto da idolatria. Quando você está na religião A, tipo A, você ainda é um idólatra, você ainda tem um Deus estereotipado, estampado na sua cabeça. Deus é assim, Deus é assim, Deus é assim, Deus não faz isso, Deus faz aquilo, ali Deus está, ali Deus não está. Ainda é a fé do idólatra. O idólatra precisa tocar nas coisas. O idólatra ele precisa visualizar as obras de Deus, por exemplo. Se você não está teologizando ainda, aí Deus vai gerar em você uma angústia para que você se identifique como idólatra. Não tem como eu dizer, você é um idólatra, você é uma idólatra, porque o idólatra não reconhece que ele é um idólatra. É uma cegueira espiritual. Você não consegue reconhecer, sou um idólatra. Quais são os sinais de que eu sou um idólatra? Você depende de um Deus encaixotado. Se tocar no seu Deus, você fica furioso. E o verdadeiro cristão não fica furioso se tocarem no seu Deus. Não fica. Por quê? Se ele é Deus, ele não se ofende com facilidade. Aliás, não tem nem como se tocar nele. Aí vem a religiosidade tipo B. Essa religiosidade tipo B é a que nasce na hora da angústia.
O que é angústia? É o sentimento de que você não tem chão. Isso é angústia. É um sentimento de quase de desespero, que não tem saída, não tem o que fazer. Não adianta eu sair correndo, mas não dá para ficar parado também. Você fica num desespero, mas vai ter que esperar de qualquer maneira. Isso é angústia. Deus levou você para o canto das cordas. De tanto você ter anseio, desejo, vontade de ter um encontro com Deus e não encontrar, isso te levou num estado de angústia, que vai gerar a fé. A fé só é gerada se você se angustiar. Aí ele vai dizer, o pecado tem que angustiar você, mas não é o pecado objetivo. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não é o pecado objetivo, exterior, mas é aquele pecado subjetivo que você comete ele em potência. O que é um pecado que você comete em potência? É você saber que na sua natureza existe potência suficiente para você se tornar o maior facínora do mundo. É eu pensar o seguinte, olha, eu não preciso pegar uma faca e ir para cima do cara e matar ele. Só o fato de eu saber que eu poderia matá-lo, isso tem que me angustiar. Não é o fato de eu chegar para o Wender e dizer o seguinte, e mentir para você, mas é a possibilidade de eu saber que se eu quiser eu posso te enganar. Isso tem que te angustiar. É a possibilidade do pecado que você sabe que potencialmente você pecará. E até mesmo sem a tentação, você tem que cair em estado de angústia. Essa é a periculosidade do pecado. Não é o pecado objetivo, sabe, aquele lá de não pega que não é seu. Mas é você saber interiormente que mesmo que você não pegou, você cobiçou. Você cobiçou. Interiormente você sabe que você não presta, ou que você não pode confiar em você mesmo. Enquanto você não começar a desconfiar da sua natureza, das suas intenções, das suas palavras, você tem que entrar em estado de desconfiança das suas orações, da sua adoração. Você já imaginou que paranoia? Eu estou desconfiado que eu sou idólatra. É paranoico isso, né? Eu estou desconfiado que eu estou orando feito um sem vergonha. Eu estou desconfiado de que a minha religião é falsa. Estou desconfiado de mim mesmo, que eu não passo no teste do amor. É nessa hora que a fé vai nascer no seu coração. Primeiro, tem que te desnudar, te deixar nu. Tem que ficar patente aos seus olhos que você é imprestável. Só que não adianta eu falar daqui para lá. Quer dizer que o sermão não serve de nada. Isso é angustiante, não é? Não adianta de nada o sermão. Quanto mais moralista for o sermão, sabe? Você tem que se converter, você tem que aceitar Jesus, você tem que se tornar um crente melhor. Isso aí é cibalena para quem está com câncer. Não resolve nada. Não chega em canto nenhum. O que é cibalena? Os sermões só agravam a situação, deixam eu cada vez mais cético sobre a fé. O que é cético? É aquele que não pode alcançar a certeza. Estado de angústia. Isso é teologia que eu falei para vocês, caldo pesado. Talvez nem fosse para o nível médio que nós estamos fazendo aqui. Mas é nível médio porque a gente está só passando por cima, entendeu? A gente não vai aprofundar. Mas se vocês quiserem aprofundar, leiam então os escritos de Søren Kierkegaard. Você está em estado de angústia? Parabéns, seja bem-vindo ao mundo da fé. Porque tem que chegar num ponto em que ou Deus te salva ou você está perdido. Ou Deus entra na cena e fala, vou salvar porque senão ele já era, ou então você está perdido. Esse é o ponto da fé do Kierkegaard. Aí depois que ele dá esse ponto inicial, outros teólogos também, eles começam a surgir na mesma veia, que é a veia da fé subjetiva. O que é uma fé subjetiva? Só está no seu coração. Só está no seu coração, no meu coração. Não tem nada objetivo. Eu não tenho o dom de colocar a mão na tua cabeça e falar, receba a fé. Isso não existe. Não existe. A fé vai ter que brotar no seu coração pela angústia. É subjetivo. E a única pessoa que vai ficar em dúvida se tem ou se não tem fé é você mesmo. Não é certeza de fé, tá? Não é certeza. Eu tenho a fé tal para transportar aos montes.
não é dúvida. Será que eu tenho fé para transportar os montes? Se você tiver essa dúvida, essa fé com dúvida, você está dentro do Evangelho. Mas se você não tiver a fé com dúvida, você está fora do Evangelho. Porque a fé do Evangelho não é objetiva. Existe a possibilidade de você naufragar no meio da caminhada. Tem a possibilidade de você recuar. Tem a possibilidade de você pecar. Isso é fé do Evangelho. Fé subjetiva. Fé que dá a possibilidade de você fracassar. Fé autêntica. E os outros teólogos gostaram dessa história, mas nem todos, né? Começaram a combater muito o Kierkegaard. E vocês que estão sentados aqui já devem estar pensando o seguinte: para mim não serve. Ou eu acho que serve, o discurso está quase bom. O problema disso da teologia é o seguinte: é que cada aula a gente traz uma teologia diferente que parece que essa aqui é a verdadeira. Aí você fala, eu achei, aí na próxima vem e destrói. Ou, como a gente costuma dizer, desconstrói. Bem, desconstrói. A gente veio aqui construir. Semana passada a gente construiu a teologia mística, vocês lembram? Teologia mística, uma abertura para o sobrenatural. E agora a gente já está construindo outra coisa, em outra direção. Depois eu vou trazer para vocês teologia pragmática, teologia dialética, várias teologia ortodoxa. Então tem várias teologias. Por isso que vocês vão ter que prosseguir para o próximo passo, que é o bacharelado, e do bacharelado para a especialização. Agora eu vou falar sobre Karl Jasper. Então, Karl Jasper, outro teólogo que vem na mesma linha da teologia existencialista. Bem, vou dar uma pausa para vocês fazerem as perguntas e aí a gente já vai para o Karl Jasper.